Você já foi num circo? Uma das principais atrações de um circo são os trapezistas. Cada um fica numa base. E depois de muito treino, de muito esforço, de muita comunicação, eles se lançam e no ar, um solta o trapézio e pega na mão do outro. E fica lá no ar, um segurando o outro. Já viu como que é preciso? Como que eles conseguem com tanta precisão saber o momento exato em que um vai soltar e o outro vai pegar na mão e vai ficar balançando? Você sabia que a família é muito parecido com o trapézio? Porque entre marido e mulher exige também essa comunicação, essa confiança e um esforço muito grande para que as coisas possam dar certo. Hoje nós vamos falar sobre isso. Sobre como fazer com que a nossa família seja feliz com a ajuda de Jeová. Porque é isso que Jeová quer, que todas as famílias sejam felizes. Mas é certo que algumas famílias elas têm sofrido com palavras que magoam, com falta de respeito, de lealdade, de carinho. Esses problemas refletem as características que a Bíblia disse que haveria nos últimos dias, lá em 2 Timóteo 3, a Bíblia diz que em nossos dias as pessoas elas seriam desrespeitosas, não teriam afeição natural, não teriam amor, não iam respeitar umas às outras. Mas os servos de Jeová é diferente, porque Jeová nos deu as informações necessárias para que a nossa família seja feliz. Ele deu todas as orientações que nós precisamos. E quando as famílias seguem os princípios da Bíblia, até mesmo problemas familiares difíceis podem ser resolvidos. Hoje nós vamos ver que instruções são essas que Jeová nos dá e algumas situações que podem acontecer ou estar acontecendo na nossa família e que podem ser resolvidas com a ajuda da Bíblia. Para isso, é importante tirarmos de dentro da nossa família o egoísmo. O egoísmo é raiz de muitos problemas familiares. Satanás ele tem promovido uma ideia de que a pessoa deve procurar os seus próprios interesses e que isso vai levar à felicidade. Por exemplo, muitos homens, quando chegam em casa do trabalho, com razão estão cansados. Mas o que muitos fazem? Saem novamente de casa para encontrar com os amigos, para beber, para jogar bola. E quando alguém questiona, diz, olha, mas eu tenho direito. Eu tenho que descansar, eu tenho que ter alguma diversão. Eu trabalhei o dia todo. Ah, mas e a sua família? Não, deixa eles. Eu primeiro. Eu vou descansar, eu vou divertir, depois a família. Isso tem acontecido também com as mulheres. Um conceito que foi criado pelo mundo de Satanás é o empoderamento feminino. Até certo ponto isso é muito bom, porque a ideia é que as mulheres têm as mesmas oportunidades de trabalho e os mesmos salários que o homem tem. Só que essa ideia tem ultrapassado esses desejos. E as mulheres querem agora ser tão independentes do homem a ponto de não precisar mais do marido, de passar por cima das orientações, da sujeição e até desrespeitar o marido em troca deste empoderamento feminino. Ao contrário do que a Bíblia diz em Atos 20 e 35, de que há mais felicidade em dar do que há em receber. O amor altruísta é aquele que coloca o interesse dos outros à frente dos seus. Como diz a Bíblia aqui em Colossenses, no capítulo 3. Abra, por favor, a sua Bíblia em Colossenses 3, e você pode até deixar aberto, que nós vamos considerar outros versículos deste capítulo. Vamos iniciar pelo versículo 14. Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Mas, além de todas essas coisas, revistam-se de amor, pois é o perfeito vínculo de união. O amor, ele tem o grande poder de unir as pessoas. E o amor verdadeiro não é aquele simplesmente que diz, olha, eu amo minha esposa, eu gosto do meu marido, né? É mais do que isso, ele deve ser representado através de ações concretas. E aí, nós podemos comparar com dois esportes, talvez você já tenha praticado. Jogar tênis e jogar golfe. Golfe não, ping-pong. Jogar tênis e jogar ping-pong. Sabe qual que é a diferença? Você já jogou tênis? Quando você está jogando tênis, qual que é o seu objetivo quando você dá a raquetada? Que o outro não pegue a bola, né? Você ganha pontos quando o outro não pega a bola, quando
ele não consegue, né, passar a bola de volta para o outro lado. Agora, você já jogou ping-pong com uma pessoa que não sabe jogar ping-pong? Sabe o que acontece? Você bate, ele não consegue bater, a bola cai. Aí você bate de novo, ele não consegue bater, a bola cai. Aí é ruim, né? Porque, na verdade, você quer jogar ping-pong com quem sabe, porque daí a bola, ela não cai da mesa, ela vai para lá, vem para cá, e aí que o jogo fica interessante. Então pense, como que está o seu casamento? Ele está mais parecido com o jogo de tênis, ou ele está mais parecido com o jogo de ping-pong? Porque no jogo de tênis, cada jogador tenta dar a bola mais difícil para o outro, né? Para que o outro possa perder e ele tirar vantagem. No jogo de ping-pong, cada jogador tenta dar o melhor dele para que o outro possa rebater e a bola ficar mais tempo em cima da mesa. Então, será que nós estamos pensando no cônjuge, né, no marido ou na esposa dessa forma, de forma que a bola fique, né, sempre em cima da mesa? Ou seja, eu penso da minha parte para que o outro também seja beneficiado e aí o relacionamento continue bem? Ou será que você está querendo só ter vantagem? Você joga a bola e não importa se o outro vai pegar. É importante pensarmos nisso, porque o amor altruísta é assim. Eu vou pensar no outro para que ele esteja bem. Ele estando bem, eu também vou ficar bem. E aí se faz essa troca. E a Bíblia, ela traz instruções para cada membro da família para que seja assim, como o jogo de ping-pong, né? Para que cada um consiga cumprir com a sua parte e o outro possa corresponder. Vamos ver, por exemplo, a questão do marido. Aí no capítulo 3 também. Colossenses, capítulo 3. Vamos olhar agora o versículo 19 e depois o versículo 21. Marido, continue a amar a sua esposa e não se ire amargamente com ela. E o 21. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. O marido que não é egoísta é aquele que coloca as necessidades e os interesses da família à frente dos seus. É diferente daquele que chega do trabalho e vai beber ou vai jogar bola. É aquele que chega do trabalho e quer conversar com a esposa, quer ajudá-la a fazer o jantar, quer saber como é que foi o dia. Talvez a esposa tenha ficado sozinha o dia todo, tenha que ficar cuidando da casa, cuidando das crianças, não teve com quem conversar. Então, quando o marido chega, mesmo cansado, ela quer conversar. E é importante que o marido dê atenção, né? Como é que foi o seu dia? Talvez ela vai contar uma dificuldade que teve com as crianças, algo que ela pensou, algo que ela quer fazer. Isso é pensar no interesse dos outros. Se preocupar em como é que foi o dia da esposa, se ele pode fazer alguma coisa para ajudar, mesmo estando cansado. Mas lembrando também que ela está cansada, porque ela também trabalhou, lavou, passou, cozinhou, cuidou das crianças, fez tudo durante o dia todo sozinho. Então nós, maridos, estamos fazendo isso? Estamos demonstrando essa consideração, esse respeito, esse amor pela nossa esposa, como a Bíblia diz? A Bíblia diz, olha, continue a amar a sua esposa e não se ire amargamente. A nota de amargamente diz, não seja rude, seja educado, seja amoroso, seja carinhoso com a sua esposa. E isso deve acontecer tanto em público como em particular. Algumas esposas reclamam que os maridos, na frente dos outros, e isso pode acontecer até dentro da congregação, quando está na frente dos irmãos, chama de querida, de meu amor, que você é linda, né? Mas, quando chega em casa, é totalmente diferente. Não conversa, briga, cobra, xinga, né? Então, a consideração que Jeová quer que o marido tenha para com a esposa é em todas as ocasiões. Isso é tão evidente que, às vezes, quando chega um ponto crítico e o casal se separa, os outros falam assim, puxa, mas era tão bonito, parece que eles eram tão românticos, né? Era na frente dos outros, mas não era em particular. É isso que Jeová espera, né? Que o marido trate a esposa, a família com dignidade, sendo gentil e bondoso. Por outro lado, Jeová também tem orientações para você, esposa. Volte agora no versículo 18. Colossenses, capítulo 3, e o versículo 18. Esposa, esteja sujeita ao seu marido, assim como é apropriado no Senhor. Então, a esposa que não é egoísta, que não tem a tendência do mundo de Satanás, ela apoia o marido
e se empenha pelo bem-estar da família. Ela apoia as decisões do marido, mesmo que talvez ela saiba que não foi a melhor decisão. Mas ela apoia, né? Porque imagina, o marido talvez tome uma decisão e ele espera o apoio. Aquela decisão não deu certo. Então ele já está chateado porque não deu certo. Ele não precisa de uma esposa que fala, eu te falei, eu te avisei, mas você não me ouve, né? Isso não vai ajudar em nada, né? Então, se você trabalhar para que a ideia dê certo, para que a decisão dê certo, é muito melhor do que criticar ou que ir contra a decisão do seu marido. Naturalmente que a esposa tem o direito de dar a sua opinião, né? Mas pela constituição que Jeová fez do arranjo familiar, se espera que a esposa esteja sujeita. E diferente do feminismo, do empoderamento feminino, ela não vai querer passar por cima da chefia do marido. Mesmo que em algumas ocasiões o marido não esteja sendo um bom chefe e dê uma certa margem para ela fazer isso. Mesmo assim, ela não vai tomar uma decisão que vai ferir os sentimentos do marido ou que vai desprezá-lo, menosprezá-lo perante os outros. Jeová fez o marido como cabeça, a mulher para ser a companheira, ajudadora e submissa. E é dessa forma que o casamento será feliz. E os filhos também têm a sua responsabilidade, que é o versículo 20. Filhos, em tudo, seja obediente aos seus pais, pois isso é agradável ao Senhor. Então, os filhos que não são teimosos, mas são obedientes, contribuem para um lar feliz e pacífico. E aí é importante que também isso aconteça tanto na frente dos outros como em casa, né? Algumas crianças, alguns jovens são exemplares na congregação, comentam, vão no campo, cumprem bem com as suas designações. Mas talvez quando vai conversar com os pais, o pai diz, só aqui, porque lá em casa é desobediente, me responde, não ajuda, não faz nada. Então, assim como em público, também em casa é necessário que os filhos em tudo sejam obedientes aos pais. É isso que Jeová espera dos filhos. Então, quando cada um cumpre com o seu papel, é plenamente possível ter uma família feliz. Mas talvez você analise que mesmo dentro da congregação tem famílias que parecem ser mais felizes, ou realmente são felizes, enquanto outras parece que está cheio de problemas. Por que isso acontece? Porque uma está seguindo os princípios, a outra não está seguindo. É quase impossível seguir os princípios de Jeová, seguir as orientações e ter problemas no casamento. Talvez precisamos melhorar alguma coisinha, né? Precisamos seguir mais de perto as orientações, os conselhos que nós recebemos dos anciãos, e aí poderemos ter também o nosso casamento feliz. O que nós queremos é que o nosso casamento ele seja, assim, impecável, né? Eu até me lembro que lá na cidade onde nós estamos morando agora, lá em Goiás, tem um evento que acontece todo ano, chama Melhores do Ano. É feita uma pesquisa na cidade, e aí as pessoas vão respondendo um questionário dizendo, na opinião delas, quem é o melhor médico, o melhor professor, o melhor advogado, o melhor pedreiro, o melhor encanador, né? E aí depois faz-se um evento e entrega um certificado, uma noite de galo, né? Um evento especial. Olha, vamos entregar aqui o certificado para os melhores do ano, né? Então o melhor advogado é fulano de tal. Entrega o certificado e faz aquela publicidade, a cidade toda fica sabendo que ele tem o título de melhor do ano. Se fosse fazer lá na nossa família, será que eu receberia o título de melhor marido do ano? Você é a esposa do ano? Você é o filho destaque do ano? É assim que queremos ser, né? Só que diferente desse evento em que apenas um é o destaque, na organização de Jeová todos podem ser destaque. Aqui nós temos todos os melhores maridos do mundo estão aqui dentro da organização de Jeová. As melhores esposas do mundo estão aqui, servindo a Jeová. É isso que nós queremos. O que não significa que não teremos problemas, né? Que não teremos desafios a vencer. O Cântico falou sobre isso. Nós temos muitos problemas que sobrevêm a cada um de nós. Mesmo seguindo os princípios da Bíblia, alguns problemas surgem porque não está no poder da nossa mão combatê-los, né? Mas como fazer para vencer ou lidar com essas situações? Por exemplo, um problema que pode surgir é ter uma família dividida em sentido religioso. Talvez o meu marido, ou a minha esposa, ou os meus filhos não servem a Jeová. Ou eu talvez seja o único que serve a Jeová lá na minha família, né? O que fazer nesse sentido? Bem,
Jeová vai abençoar aqueles que se empenham pela paz e pelo bem-estar espiritual na sua família, mesmo com essas dificuldades. Por exemplo, o apóstolo Pedro disse lá em 1 Pedro, capítulo 3, que a esposa que tenha um marido descrente, ela também pode honrar o seu casamento, pelo seu exemplo, pela sua conduta. E, em alguns casos, esse cônjuge que não serve a Jeová, com o passar do tempo, ele pode vir a servir a Jeová. Mas isso vai depender muito de como você coloca em prática os princípios da Bíblia. Porque o seu cônjuge que não serve a Jeová, ele tem que ver no dia a dia que a Bíblia fez diferença na sua vida. Que a Bíblia mudou o seu comportamento, mudou a sua atitude. Você era uma esposa, quando você conheceu a verdade, você se tornou uma esposa melhor, mesmo não tendo o apoio do seu marido, ou vice-versa. Porque se a Bíblia não fizer esse efeito em você, o seu cônjuge vai pensar assim, por que eu vou para a religião dele ou dela? Se ele está pior depois que ele começou a estudar a Bíblia. Então você tem que estar melhor. Você tem que mostrar no dia a dia que você é um cônjuge melhor, que você respeita, ou que você é sujeito, ou que você colabora, que você é educado, que você é amoroso, mesmo que ele não apoie. E pode ser que com o tempo haja uma mudança significativa e essa pessoa venha a servir a Jeová. Alguns pais também têm ficado tristes, às vezes, porque os filhos não estão servindo a Jeová. Já serviram no passado, hoje não servem mais. Ou quando criança, né, vinha bonitinho, aí quando atingia a maioridade, falou, não quero mais, não vou mais à reunião, não quero mais ser publicador, né? Alguns pais têm tido essa dificuldade. Temos que nos lembrar que, às vezes, os filhos eles podem demorar um pouco para reagir ao treinamento que é dado pelos pais. E alguns podem até rebelar-se contra os pais. Mas não deixe de manter uma boa comunicação com seus filhos, pequenos ou já jovens ou adolescentes. Seja um bom ouvinte, tenha paciência ao raciocinar com eles. Pode ser que de vez em quando você leve um susto, né? Talvez seu filho ou sua filha tem 13, 14 anos, chega, e aí ela adquire aquela coragem de falar com você e diz, olha, eu estou apaixonado, eu estou gostando de um menino lá na escola. E aí você acaba com a vida dessa pessoa. E você fala e reclama, e o mundo desmorona naquele momento. Sabe o que vai acontecer? O problema não vai ser resolvido, ele nunca mais vai abrir o coração para falar nada para você, e pode ser que se distancie cada vez mais. Então lembre-se que quando você tinha 13, 14 anos, sabe o que aconteceu? Você se apaixonou também, e pela escola inteira, às vezes até pelo professor ou pela professora. Isso é completamente normal. E você tem que ajudar o seu filho a entender que ele está passando por mudanças no corpo dele, mudanças nos hormônios, e que é normal que isso aconteça. É errado se apaixonar? Não. Errado é colocar essa paixão em prática. É começar a namorar, é ir lá e falar, eu quero, eu vou sair de casa e eu vou casar porque é o homem da minha vida, porque é a mulher da minha vida. Então, é isso que você tem que ajudar ele a entender. Mas se você corta a comunicação, ele nunca mais vai te falar. E aí vai passar a fazer as mesmas coisas, só que escondido. Então a comunicação dos pais para com os filhos é importante. Você fala assim, mas desde bebê que você vai no salão e você não aprendeu nada, você sabe que não pode namorar um descrente. Mas ele está apaixonado. Então o pai tem que ajudá-lo, ouvir com paciência, né? E pegando amizade com o filho, que talvez tenha sido rompida, para que ele tenha essa liberdade de falar e confie nos seus conselhos. E o seu conselho vai ser o melhor para a vida dele. Então mantenha aberta as linhas de comunicação, tenha paciência, não desista, mas com paciência e com firmeza, continue ajudando os seus filhos para que eles não se desviem da verdade. Outro problema que pode surgir em algumas famílias está relacionado com a cultura ou com a forma como que foram criados. Alguns de nós foram criados num sistema, numa família muito rígida, em que não tinha comunicação, não tinha carinho, tinha muita briga, muito xingamento, muita confusão. E aí nós saímos dessa família, aprendemos a verdade, mudamos a nossa vida, mas algumas coisinhas ainda ficaram em nós. Talvez essa personalidade mais dura,
talvez esse senso mais crítico, talvez essa falta de paciência, aí qualquer coisinha tá brigando, tá discutindo, né? Olha agora o versículo 12. Colossenses 3, versículo 12. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, revistam-se de terna compaixão, bondade, humildade, brandura e paciência. Esses maus hábitos que talvez nós trouxemos lá da nossa criação, da nossa família que não foi nem um pouco amorosa conosco, eles podem ser vencidos ao passo que nós colocamos em prática essas qualidades, né? A humildade, a brandura, a paciência. Então, aprenda a lidar com desentendimentos e problemas de uma forma pacífica. Já ouviu falar que quando um não quer, dois não brigam? Então, se o outro não quiser e você também não quiser, vai ter paz, né? Então, aprenda a lidar com as situações sem brigar, sem xingar, sem querer levar para uma confusão, né? A paz sempre é melhor. Mas, ao mesmo tempo, seja paciente e entenda que isso talvez leve bastante tempo. Algumas pessoas têm problema sério com imoralidade, outros com materialismo, outros com espiritismo e outros com personalidade. Talvez a nossa dificuldade seja mudar a nossa personalidade. Mas não desista, tenha paciência, né? Vai desenvolvendo esses novos hábitos, mesmo que leve tempo, Jeová vai abençoar os seus esforços. E esteja decidido a não guardar ressentimentos, porque talvez a gente venha dessa família e traga muito ressentimento. Eu não perdoo meu pai porque ele me expulsou de casa. Eu não perdoo minha mãe porque ela preferiu o meu irmão do que eu. Eu não perdoo fulano porque ele me falou isso. Olha o 13. Continue a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra outro. Assim como Jeová os perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Talvez você tenha razão, realmente eles não deveriam ter agido daquela forma. Mas suporte, perdoa, mesmo que você tenha razão. É melhor perdoar assim como nós somos perdoados por Jeová. E nós ficamos tão felizes quando nós recebemos o perdão de Jeová, né? E é melhor também que façamos isso, né? Perdoemos as pessoas e tiremos a mágoa, o ressentimento do nosso coração. E por fim, um outro problema que pode surgir na nossa família é quando a relação entre marido e esposa, ela se abala por algum motivo. Seja por algo que aconteceu, por algo que você fez, por algo que você falou. Então, se isso aconteceu ou está acontecendo, talvez seja possível recuperar a confiança com o tempo. Porque no casamento, uma das principais coisas é a confiança. E se diz que quando quebra a confiança, é difícil voltar, né, ao normal. Talvez o marido ou a esposa tenha visto pornografia ou tenha desenvolvido uma paixão por uma outra pessoa que não deveria, por um que não é o seu cônjuge, né, por alguém fora do casamento. Um marido ou a esposa que tiver magoado o outro precisa mudar o seu comportamento e pedir desculpas. É o primeiro passo, né, para restaurar o dano. Para restabelecer a confiança, tem que ir lá, reconhecer que errou, que ele não deveria ter feito ou falado, né, aquilo, pedir perdão para o seu cônjuge. E o casal ele pode continuar a recuperar a confiança um no outro por desenvolver franqueza e honestidade. Alguns dizem assim: eu perdoo a traição, mas não perdoo a mentira. Então, se a pessoa, por qualquer que seja o motivo, tenha cometido adultério, né, o primeiro passo é confessar, né? O melhor seria se quando começou a desenvolver essa paixão que não deveria ter sido desenvolvida, já falasse com o cônjuge: olha, estou com essa dificuldade e preciso da sua ajuda. Se isso não aconteceu antes e o pecado foi cometido, a franqueza, a honestidade depois vai ser muito importante. Porque talvez a fraqueza levou ao adultério. Mas o que levou à mentira? Ficar escondendo o que aconteceu. Então, para recuperar a confiança, recuperar o casamento, é importante honestidade e franqueza. É claro que o adultério é uma séria traição de confiança.
E o marido ou a esposa inocente deve avaliar cuidadosamente se ele vai decidir perdoar ou se divorciar. É uma escolha que o cônjuge inocente ele deve fazer. Mas caso se decida pelo perdão, e é o que Jeová espera, né? Que se perdoe e se continue o casamento, que não se acabe o casamento, tanto o marido como a esposa devem se esforçar juntos para fortalecer o casamento. Vamos voltar lá para o círculo? Lembra do trapézio? Um trapezista só consegue no ar pegar a mão do outro porque eles têm confiança, eles têm comunicação, eles treinaram muito, eles se esforçaram muito. O dia em que um não estiver bem, ele não vai conseguir pegar na mão do outro. E o que vai acontecer? Vai cair. Felizmente, tem uma rede lá no circo, né? Se a pessoa cair, ela não vai cair no chão, né? Ela vai cair em cima daquela rede e não vai se machucar. Se acontecer de em algum momento do nosso casamento, lá na nossa família, perdeu-se essa comunicação, perdeu-se essa confiança e nós não conseguimos pegar na mão do outro, ou a mão que estava junto, ela se soltou, escorregou e o outro caiu, ou os dois caíram, felizmente nós temos essa rede, que é Jeová. Jeová está pronto para nos ajudar, porque Ele quer que o nosso casamento, a nossa família seja feliz. Ele fica muito triste quando ele vê as famílias sendo desfeitas, quando ele vê divórcios acontecendo. Inclusive, ele deixou registrado na Bíblia que ele odeia o divórcio. Se ele odeia o divórcio, ele faz de tudo para que o nosso casamento continue feliz. Primeiro, ele dá orientações para que a gente faça as coisas certas. E caso isso não aconteça, por algum motivo, Jeová está pronto para nos ajudar. E aí ele dá as orientações da Bíblia, ele dá a ajuda amorosa dos anciãos, que estão sempre prontos para ir lá, para dar conselho para nós, para nos ajudar a restabelecer a confiança que talvez ela tenha sido quebrada por algum motivo. Então, por meio de palavras e ações, mostre que para você fazer a vida familiar ser bem-sucedida é um compromisso. Jeová, o originador do casamento, ele deseja isso, né? Principalmente dos seus servos, que o nosso casamento seja muito feliz. E o forte senso de compromisso é uma base sólida para resolver problemas. Tenha certeza de que Jeová vai abençoar os seus esforços. Se você tem um cônjuge descrente, Jeová vai abençoar a sua conduta para que ele se torne um servo de Jeová, ou que pelo menos ele deixe de ser opositor, né? Ou não cause tantos problemas para você. Se você tem um filho que se afastou, que não quer servir a Jeová, Jeová vai abençoar os seus esforços de trazê-lo novamente para dentro da organização. Se o seu casamento é feliz, Jeová está abençoando, porque o seu casamento pode ser exemplo para outros que vão se casar, outros que estão se achegando à organização e que precisam de bons exemplos para que o casamento dele também seja feliz. O fato é que quando cada um de nós seguimos os princípios da Bíblia, nós temos certeza de que Jeová abençoa os nossos esforços. E aí nós teremos o privilégio de, diferente do que eu falei, que uma pessoa ganhava ali o certificado, nós teremos o privilégio de muito em breve, pela misericórdia de Jeová, junto com nossas famílias, todos nós que estamos aqui, estaremos lá no Novo Mundo e vamos receber de Jeová o título melhor marido, melhor esposa, melhor filho. Mas lembre-se, desde já, isso pode se tornar uma realidade, porque o originador da família quer que a sua família seja muito feliz.